Olá pessoal, agora vamos para o nosso vídeo número 12. Falaremos agora sobre estoques IAS 02 CPC 16. Sem dúvida alguma, um dos pronunciamentos contábeis mais importantes, né? É uma das normas internacionais mais importantes. Por quê? Porque o estoque ele é a riqueza da maioria das empresas, né? Numa empresa comercial, a geração de caixa, a geração de lucro se dá através da revenda das suas mercadorias, né? Numa indústria, a geração de caixa, a geração de lucro se dá através da transformação dos estoques de matéria-prima, né, para produtos em processo ou produtos acabados até ser vendidos. E na empresa prestadora de serviço, algumas delas, né, eu tenho aí insumos que eu posso utilizar para prestar os meus serviços. Então o estoque, sem dúvida alguma, é um dos objetos de maior preocupação das empresas. Bom, primeiramente cabe ressaltar que os estoques, né, eles são classificados nos ativos das empresas, perfeito? Eu posso ter os estoques de materiais, né, simplesmente de material de uso e consumo, eu tenho os estoques de matéria-prima, eu tenho os estoques de produtos em elaboração, eu tenho os estoques de produto acabado. Bom, o que a norma trata aqui de importante? Primeiramente, o custo de aquisição de um estoque. O custo de aquisição de um estoque, principalmente se for de matéria-prima, né, ou de mercadoria, é o custo de aquisição, né? O que seria o custo de aquisição? É o preço pelo qual eu pago, né, aquela mercadoria, aquela matéria-prima. Se houver impostos não recuperáveis, estarão dentro do custo dessa matéria-prima ou dentro dessa mercadoria. Se eu tiver impostos recuperáveis, eles serão excluídos, né, do custo, mas qualquer outros gastos adicionais para deixar o estoque em condições de utilização pela empresa, né, para chegar, né, fazer o estoque chegar dentro da empresa. Então, custos com frete, custos com seguros, né, custos para colocar o estoque em condições de uso. Perfeito? Impostos de importação, né, ou seja, entre outros. Bom, dito isso, e o custo para produzir um produto, né? Ou seja, eu tenho o custo de aquisição da matéria-prima, vamos dizer assim. Eu tenho também o custo da mão de obra e os custos indiretos, né? Ou seja, a soma do custo da mão de obra com o custo indireto é chamado de custo de transformação. Perfeito? Ou seja, então, o custo total de um produto acabado é o custo de aquisição daquelas matérias-primas, daqueles insumos, mais a mão de obra aplicada, mais os custos indiretos. Sendo que os custos indiretos, eles têm a possibilidade de ser custos indiretos variáveis e os custos indiretos fixos. Em relação aos custos indiretos variáveis, esse não há problema em mensurar. Por quê? Por ser variável, se eu tiver produção, eu tenho custo. Se eu não tiver produção, ou produção menor, eu não tenho esse custo, eu tenho um custo menor. Perfeito? Então, há de se analisar o custo indireto fixo. Esse é o meu problemático. Por quê? Porque ele já é fixo por natureza. Ou seja, produzindo ou não, eu vou ter aquele custo. Então, o que a norma trata em relação ao custo indireto fixo? Bom, parte-se da premissa que a base de cálculo para esses custos deverão ser, né, o meu volume normal de produção. Perfeito? Ou seja, qual é o meu volume normal de produção? São 5.000 unidades? Maravilha! Então, eu vou pegar o total de custos indiretos fixos, vou dividir por esse volume normal de produção. Caso naquele período ou no período seguinte eu tenha um volume menor de produção, né, para não haver aí, vamos dizer assim, um aumento dos custos fixos e indiretos, o que a norma trata? Olha, você se baseou em 5.000, então vamos imaginar o seguinte, olha, eu tenho R$1 milhão de custos indiretos fixos, perfeito? E eu tenho uma produção de 500.000 unidades, então cada custo indireto fixo meu é de R$2, perfeito? Ou seja, R$1 milhão dividido por 500.000. Se minha produção no mês seguinte for
de 300 mil unidades, o meu custo indireto fixo, em tese, ele não muda, ele continua sendo 1 milhão. E eu não posso mais dividir 1 milhão por 300 mil. Gerencialmente eu posso, né? Mas contabilmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1 milhão que eu dividi por 500 mil, que eu achei R$2, e multiplicar por 300 mil. Ou seja, eu vou ter ali 600 mil reais de custos indiretos sendo alocados aos produtos fabricados. E os 400 vão para despesas. São diretamente consideradas como despesas de resultado. Perfeito? E o último tópico que eu julgo importante aqui é a questão da mensuração dos valores dos estoques. A norma fala o seguinte, olha, inicialmente você mensura pelo custo, depois custo ou valor justo, dos dois o menor. O que seria isso? Parecidamente com o impairment, eu não posso ter um estoque com valor contábil maior do que seu valor justo. Quando eu falo de valor de matéria-prima, seria o valor de reposição dessa matéria-prima no mercado. Se eu falo de um estoque de mercadorias, eu falo da venda líquida daquela mercadoria no mercado. O que seria a venda líquida? O valor justo daquela mercadoria menos os gastos diretamente atribuíveis àquela venda. Perfeito? Então fiquem atentos aí a essas características do CPC 16 e AS 02 e voltaremos já com o próximo vídeo. Grande abraço aí, curtam, compartilhem, comentem para que nossos vídeos, né, tenham aí o maior alcance. Grande abraço!